Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima no YouTube é o maior canal de informações e notícias aqui na região de São José do Rio Preto, com quase 98 mil inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês pela audiência também lá no meu perfil no Instagram, com quase 2 milhões de visualizações nos últimos 30 dias. E hoje aqui um programa muito especial para mim, trago o meu amigo aqui, um amigo muito querido, programa internacional. Eu recebo o fisioterapeuta que já foi daqui Rio Pretense da Gema. Hoje ele está baseado lá nos Estados Unidos, o doutor em fisioterapia, o Richard Liébano. Richard, meu muito obrigado pela sua presença aqui no podcast. Obrigado, Rodrigo. O prazer é todo meu em participar aqui, finalmente, do seu podcast, na nossa querida cidade de São José do Rio Preto. Legal. O Richard está visitando aqui a cidade, né? Passando alguns dias e já embarca de volta para os Estados Unidos. Exatamente. Né? Próxima semana estou retornando para casa. Bacana. Richard, você é professor universitário lá nos Estados Unidos? Sim. Eu sou professor da Universidade de Hartford, do Departamento de Ciências da Reabilitação, do curso de Fisioterapia. Né? E Hartford é a capital do estado de Connecticut, fica bem ali no meio entre Boston e Nova York. Uma região bastante fria no inverno, mas é uma região muito bonita e muito gostoso de se morar. Lá, quantos graus negativos tem? Você pega lá de vez em quando? No inverno. Porque Rio Preto é calor, é Rio quente. Preto é calor. Apesar que esse friozinho dos últimos dias, pra você, tá uma maravilha, né? Tava tranquilo, né? Pra nós tá frio. Então, lá no inverno a gente chega, nos dias mais frios, a menos 30 graus. Menos 30 graus? Tem dias que chegam a cancelar as aulas nas escolas por causa da neve, quando cai muita neve. Então isso... A molecada adora. Adora. E muitas vezes, com a previsão, eles já enviam com antecedência a notícia. Aí eles fazem uma festa, né? Que não vai ter aula. Era que muita molecada aqui queria, mas aqui em Rio Preto não tem jeito. Pois é. Richard, prazer te receber aqui. Pessoal, hoje o papo aqui então é fisioterapia, saúde, reabilitação, ciência e qualidade de vida. Porque é uma parte da medicina que tem os tratamentos. Você como professor, você fez doutorado também, tua especialidade é muito diferente, né? Você trabalha numa área com tecido. Isso. Através de laser para você recuperar tecido necrosado, né? Tecido morto. Sim. Como é que tá essa experiência para você? Você foi enveredou para uma parte científica da fisioterapia, né? Isso. Como é que foi a sua entrada na fisioterapia? Como é que você descobriu esse nicho? Porque ele é super restrito, inclusive, né? Sim, Rodrigo. A minha entrada na fisioterapia, ela se deu porque durante a minha adolescência eu sempre pratiquei e gostei muito de esporte. E foi uma decisão difícil, né? Sempre, a gente no Brasil, especialmente, a gente tem que decidir a profissão muito cedo, que é um pouco diferente do que acontece lá nos Estados Unidos. Por exemplo, lá, para o aluno cursar fisioterapia, ele primeiro faz 4 anos de uma graduação e depois ele vai para fisioterapia e são mais 3 anos. Então ele chega já mais maduro. Aqui não, a gente tem que decidir muito cedo e eu fiquei, né, ali na dúvida entre educação física, fisioterapia, e acabei optando por fisioterapia sem conhecer muito bem o que era a fisioterapia. Evidentemente eu visitei várias clínicas aqui em São José do Rio Preto na época para entender um pouco o que o fisioterapeuta fazia e eu gostei. Aí eu falei, bom, é por esse caminho que eu vou. E aí eu fiz a minha graduação, fiz especialização, mestrado e doutorado. E no meu mestrado e no meu doutorado eu trabalhei com agentes eletrofísicos, correntes elétricas, laser, para aumentar a microcirculação e
prevenir necrose de retalhos isquêmicos. Né? Os retalhos são procedimentos muito utilizados em cirurgia plástica. Então, meu mestrado, meu doutorado foi no Departamento de Cirurgia Plástica da Unifesp, em São Paulo, e eu acabei ingressando nessa linha de pesquisa e eu trouxe as intervenções fisioterapêuticas para tentar prevenir as complicações da cirurgia plástica. Aqui no Brasil, você se formou aqui, você atuou como professor aqui, docente de algumas faculdades aqui no país, universidades aqui, né? Sim, desde 2000 que eu atuo como professor, né? Então, no Brasil, eu cheguei a trabalhar ao mesmo tempo em 5 universidades. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Quais né? foram elas? Você lembra? Lembro. Unip em São Paulo, Universidade de Ibirapuera, Uninove, Fafica em Catanduva e Unicid em São Paulo. Então eu ficava 4 dias da semana em São Paulo e vinha na sexta ou no sábado para ministrar aulas em Catanduva. Nossa, então, era uma região. Região você já conhecia? Sim, aí eu vinha, ficava dos meus pais e ia até Catanduva e voltava. Uma época você morou em São Carlos também, né? Isso, e a última universidade que eu trabalhei no Brasil foi a Universidade Federal de São Carlos. Então eu fiquei lá de 2015 até 2022. Então lá uma universidade pública, né? Eu prestei o concurso e ingressei na vaga de um professor muito querido, que era o professor Nivaldo Parisotto, que sempre foi a referência para nós dentro dessa área de agentes eletrofísicos. E aí depois disso eu acabei recebendo uma proposta e indo para os Estados Unidos e tô lá até agora. E é muito diferente as condições de trabalho uma universidade pública igual do Brasil e lá nos Estados Unidos? Sim. Essa parte mais científica, inclusive, de investimento em pesquisa, a gente tem a sensação que aqui a gente é muito carente ainda, né? A gente tem como referência a Faculdade de Medicina de Rio Preto, a FAMERP, né? O pessoal sempre está buscando recursos de emendas parlamentares, de deputados, e a gente percebe que a coisa anda. Nossos cientistas são maravilhosos, pesquisam demais, tem muito conhecimento, mas a gente, às vezes, falta um material, um equipamento que você precisa para desenvolver o trabalho. Como é que você avalia isso? Sim, eu percebo essa parte, né, tanto a parte de investimento como o acesso à tecnologia acaba sendo mais fácil lá. Como você bem disse, a gente tem pesquisadores sensacionais aqui no nosso país, mas muitas vezes o acesso à verba e até mesmo aos equipamentos, aos materiais para pesquisa, ele é um pouco mais difícil. A gente costuma brincar, né, que às vezes você precisa de um reagente ou de um eletrodo, alguma coisa que está faltando na pesquisa, você pede no dia seguinte está lá. Agora aqui muitas vezes você tem que pedir, tem que ser importado, muitas vezes ele para na alfândega até ter toda a liberação, a burocracia, então acaba dificultando um pouco mais, né? E que acaba impactando no resultado da pesquisa. Isso, com certeza, sem dúvida. A evolução da fisioterapia nos últimos anos, você acha que está numa crescente? E como é que você avalia estar participando desse movimento? Para os alunos deve ser uma sensação. Ser aluno igual você se formou em 2000 é uma coisa. Sim. A gente está se formando 2 décadas depois, quase 3 décadas. A evolução foi muito grande todo esse período? Foi. Muitas coisas mudaram. Eu acho que a evolução, Rodrigo, ela foi tanto no sentido da evolução tecnológica, e bem como nas evidências científicas, né? Hoje nós entendemos por que algumas condições antigamente não eram fáceis de serem tratadas, ou os pacientes não respondiam bem, porque a evidência nos mostrou atualmente qual que é o melhor caminho para tratar essas condições. Então, por exemplo, com relação à evolução tecnológica, eu poderia citar um exemplo. Quando o paciente ele tem um AVC, né, popularmente conhecido como derrame, muitos pacientes ficam com o pé caído, têm dificuldade para andar. Então antigamente ainda existe isso, um dispositivo que você coloca uma palmilha dentro do calçado e toda vez que o paciente ele tira o pé do chão, essa palmilha ela detecta a alteração de pressão e ela faz os músculos da perna contraírem para o pé subir e ele conseguir andar.
Atualmente, já existem dispositivos que não precisam mais de palmilha e não tem fio nenhum, né? É um equipamento que você coloca abaixo do joelho e ele tem sensores que detectam a marcha do paciente e faz isso de uma forma automatizada e muito bem sincronizada. Então, o paciente pode usar, inclusive, descalço. Então, isso é uma evolução muito interessante. Nós temos já dispositivos para fazer estimulação cerebral através de campos magnéticos ou correntes elétricas, que lá na época que eu estudei isso não existia. Então a evolução tecnológica ela é fundamental, e também a questão das evidências científicas. Lá atrás, a minha área de atuação atualmente é mais voltada para pacientes com dor, né? Dores musculoesqueléticas. E antigamente se dava muita importância para o tratamento que a gente fala, o tratamento da periferia. Então, por exemplo, um paciente tem lá uma dor crônica no cotovelo. O tratamento ele era praticamente 100% focado para o cotovelo. E hoje em dia nós sabemos que na dor crônica, muitas vezes o problema nem está mais no cotovelo, né? Por quê? Porque existem alterações lá no sistema nervoso central que fazem com que essa dor se perpetue. Então isso é um conhecimento novo que mudou assim, drasticamente a forma da gente tratar os pacientes. E lá atrás também as intervenções elas eram muito passivas. O paciente com dor ele ia na clínica, muitas vezes se usava só aparelhos e ele não fazia exercício. E hoje nós sabemos que, especialmente para tratamentos de dor crônica, o padrão ouro é o movimento, é o exercício. Então existiu uma evolução muito importante nesses dois aspectos, tanto tecnológico como também nas evidências científicas. Ô Richard, hoje em dia a fisioterapia ainda é vista apenas como reabilitação ou já é reconhecida também como uma forma de prevenção? Então, Rodrigo, sem sombra de dúvidas, a reabilitação é o mais forte, né? O que a maioria das pessoas conhecem e também é o que a gente observa mais no dia a dia. Mas existem algumas áreas em que a prevenção ela é muito enfatizada e muito bem feita, que eu poderia citar na área de esportes, então nos times de futebol, né, vôlei, basquete, existe um trabalho preventivo muito importante, porque os jogadores são extremamente importantes, né, para os times, enfim, e então quando eles são lesionados, eles sofrem algum trauma, uma lesão, isso acaba gerando prejuízos enormes, né, tanto para o próprio jogador como também para o time que eles defendem. Então a fisioterapia esportiva ela trabalha muito na prevenção e também na fisioterapia laboral, nos trabalhos em empresas. A prevenção também é muito realizada para evitar os afastamentos por lesões por esforços repetitivos. Eu diria que essas duas áreas trabalham bastante com prevenção. Hoje, então, dentro do que você está falando, a fisioterapeuta é extremamente importante dentro de uma equipe multidisciplinar. Sim, com certeza. Tanto na prevenção como também no tratamento. Dentro da minha área, que é a dor musculoesquelética, hoje em dia está muito claro que o tratamento da dor crônica ele tem que ser multidisciplinar, né? Então não tem um profissional que vai conseguir resolver o problema do paciente. Então a gente precisa, psicólogos, hoje em dia dá-se muita importância para a questão da saúde mental no tratamento da dor crônica, né? Então o paciente que tem dor crônica muitas vezes tem depressão e a depressão ela tende a piorar a dor. Então o trabalho multiprofissional, psicólogos, médicos com a intervenção medicamentosa, o fisioterapeuta, né? E outros profissionais também que acabam atuando. Então eu diria que é imprescindível, né, em algumas áreas a atuação multiprofissional. Você trabalha com muitas evidências científicas, né? Qual que é a importância disso para a fisioterapia moderna? Bom, eu acho que é um caminho sem volta, né? Todos os tratamentos eles precisam ser respaldados pelas melhores evidências científicas. A evidência, ela faz com que o tratamento tenha uma maior probabilidade de trazer bons resultados, né? Então a gente trabalha muito com o pensamento probabilístico. Se você usa um tratamento que ele não é respaldado por evidências, a chance dele não funcionar é muito grande.
E além disso, hoje em dia, com a internet, né, as inteligências artificiais, os pacientes, muitas vezes, eles pesquisam antes de chegar até o profissional. Então, se ele colocar lá tal tratamento, tem evidência científica para tal condição clínica, então se não tiver, muitas vezes o paciente vai saber disso e fica muito ruim, né, para o próprio profissional estar usando um tratamento que não tem respaldo científico. Então eu acho que é fundamental o tratamento ele ser pautado, né, embasado nas melhores evidências científicas. E quando a gente fala em evidência, Rodrigo, não é só a pesquisa. A gente fala que tem o tripé da prática baseada em evidências. Então a gente sempre vai procurar a melhor evidência científica para tratar o problema do paciente, mas a gente tem que considerar também a experiência do profissional. Então, por exemplo, se a melhor evidência científica que eu tenho para um determinado problema é a acupuntura, mas eu não domino a técnica de acupuntura, eu não vou usar essa intervenção. Eu vou procurar uma outra técnica que também tem evidência, mas que esteja alinhado com a minha experiência profissional e as preferências do paciente. Então isso também tem que ser considerado. Por exemplo, se você observa que para uma determinada condição clínica a melhor intervenção é a hidroterapia, mas a paciente ela tem trauma de água, para ela não vai ser interessante essa intervenção. Então a prática baseada em evidências ela não leva em conta só o artigo científico, ela leva em conta também esses dois outros aspectos, que é a preferência do paciente e a expertise do profissional. Se o paciente não se sente à vontade dentro de um tratamento, ele deve evidenciar isso para o fisioterapeuta? Essa falta de bem-estar, porque antes de mais nada isso implica até no resultado, né? Com certeza. E isso também é uma outra evolução que nós tivemos. Hoje em dia a gente entende melhor a importância do paciente em entender e aceitar o tratamento. Porque se ele não acredita ou ele não se dá bem com determinada técnica, a chance daquele tratamento não funcionar ela é muito grande. Então a gente, dentro da profissão, a gente fala muito de efeito placebo e efeito nocebo. Efeito placebo é tudo que ajuda ele a melhorar, né, independente da intervenção ou não. Então a gente sempre procura tentar unir esse efeito placebo com o efeito real da intervenção. E o efeito nocebo é quando ele acredita que um tratamento ele vai ser ruim e ele piora por causa do tratamento. Então, só para que fique claro para todos, muitos pacientes idosos, eles não gostam de aplicação de gelo, porque eles associam muito o uso de frio com reumatismo, com piora de dores. Então, se o paciente ele já tem essa crença e você usa a crioterapia, o frio, a chance dele ter uma piora da dor é muito grande. Então, sem sombra de dúvidas, hoje em dia está muito claro na literatura que você precisa explicar o tratamento para o paciente, ele precisa entender o que você está fazendo e ele precisa estar de acordo, que seria um dos tripés, né, da prática baseada em evidências, que são as preferências do paciente. Inclusive, como eu disse no início, nós temos evidências claras que o exercício é a melhor terapia para a dor crônica. Mas qual é o problema? A gente tem basicamente dois problemas. Um deles é a cinesiofobia. Os pacientes às vezes têm medo de se movimentar, porque eles se movimentam e a dor aumenta. E outros, também outro problema é a aderência do paciente. Muitas vezes ele começa o exercício e abandona. Isso não só o paciente, todos nós muitas vezes começamos uma atividade física e paramos. Então o que fala-se muito na literatura e nos congressos? Para você procurar uma atividade física que o paciente goste, porque vai aumentar a chance dele aderir àquela atividade. Então, se ele gosta de dançar, ele vai dançar. Se ele gosta de caminhada, vai fazer caminhada. Exercícios na piscina, vai fazer exercícios na piscina. Então, sem sombra de dúvidas, a preferência do paciente ela é importantíssima, mas nunca deve ser usada de forma isolada, porque eu vejo colegas falando assim: eu sei que esse tratamento ele não tem evidência científica, mas eu uso porque o paciente gosta. Aí não, né? Então sempre tem que considerar os três itens ao mesmo tempo. É comum sentir dor durante o tratamento e a intensidade dessa dor?
na recuperação dos pacientes também. Sim, existem alguns tratamentos que realmente eles causam dor, né? Por exemplo, tem técnicas com agulhamento, liberações miofasciais, e o fato de você causar dor, você gera uma analgesia. Então esses tratamentos eles causam dor, um desconforto durante a aplicação, mas o objetivo é que após a intervenção essa dor ela diminua, né? Então existem várias técnicas. Hoje em dia, dentro da minha área, que são os agentes eletrofísicos, nós temos um equipamento chamado terapia por ondas de choque extracorpóreas. E o tratamento ele é desconfortável, né? Não é intolerável, mas ele gera dor, um certo desconforto durante a aplicação. Mas a ideia é justamente ativar um mecanismo descendente, né, que parte lá do tronco encefálico para reduzir a dor, né? Então isso vai gerar uma analgesia generalizada. Quais são hoje as tecnologias recentes que você considera que impactaram recentemente no trabalho do fisioterapeuta, que não pode ficar mais sem, não existe mais o procedimento sem tecnologia hoje, né? Ah, sim. Eu diria que o laser é um dos recursos que todo fisioterapeuta precisaria ter, desde dos fisioterapeutas que trabalham com neurologia, né, paralisias faciais, lesões nervosas periféricas. O laser é um recurso que ele não é novo na fisioterapia, mas até hoje nós nos deparamos com colegas que às vezes não têm, não usam, não sabem utilizar adequadamente. Atualmente, ainda falando em laser, nós sempre trabalhamos com equipamentos de baixa potência ou baixa intensidade. Já há alguns anos, especialmente no exterior, que tem se usado laser de alta potência, que tem como diferença, né, o fato de você conseguir tratar áreas maiores e também gerar calor durante a aplicação. No Brasil, os valores ainda são extremamente elevados. Um equipamento de alta potência custa mais de R$200 mil. E um de baixa ele custa em torno de R$6 mil, 5. Então acaba sendo mais acessível e é o que a maioria acaba usando, né? E além disso, eu também destacaria a terapia por ondas de choque, que também elas não são recentes, mas atualmente elas têm se tornado mais populares dentro da fisioterapia. Então, dentro das tecnologias voltadas mais para a área musculoesquelética, eu diria que essas. E na neuro, os dispositivos de eletroestimulação, como eu mencionei anteriormente, que são disparados por sensores, acelerômetros. Eu tenho visto uma evolução muito grande nessa área também. E são diferentes tipos de laser, né? Eu tenho um que é específico para cada situação que cabe ao fisioterapeuta explicar também para o paciente. Claro, com certeza. O que é esse laser que ele está usando? Que vai lá, você coloca o óculos, né? Isso. Às vezes faz o tratamento, você nem sabe que tipo de laser está sendo aplicado ali, né? Sim. Existem diferentes comprimentos de onda. Então, cada comprimento de onda ele é indicado para uma condição. Na verdade, o comprimento de onda é mais relacionado com a profundidade. Então, se você vai tratar uma lesão mais superficial, uma lesão na pele, uma ferida, nós usamos um comprimento de onda na faixa do vermelho. Para condições um pouco mais profundas, a gente trabalha mais com o infravermelho, né? E aí, além disso, você tem, como eu disse, a classificação de equipamentos em baixa potência ou baixa intensidade, que seriam os equipamentos classe 3B, e os de alta potência ou alta intensidade, que seriam os equipamentos classe 4, que são aí mais recentes e estão começando a serem utilizados agora no Brasil. Sim. Teve algum caso que te marcou na carreira, que você fala, nossa, esse aqui foi um caso que foi diferente, que aconteceu aqui ou lá, que você está dando aula, né? Mas teve alguma situação que te marcou, você como profissional, que você levou para o seu crescimento profissional? Olha, Rodrigo, teve vários casos. É difícil a gente eleger um, mas pensando aqui, eu me lembro de um caso de uma senhora que tinha feito uma cirurgia plástica
para o casamento da filha, né? E infelizmente ela teve necrose bilateral do retalho, ela fez uma ritidoplastia e aí teve necrose dos dois lados e aí o médico, né, deu todo o apoio, mas enfim, ele prescreveu alguns curativos e já haviam se passado 2 meses e não estava tendo uma boa evolução, não estava cicatrizando a área em que tinha ocorrido a necrose, né? E aí, conversando com o médico, ele sugeriu que fosse feito enxerto de pele, que seria remover pele de outras partes do corpo para colocar ali. E ela não quis fazer isso. E ela foi encaminhada até a clínica que eu trabalhava em São Paulo na época. E nós fizemos a aplicação de laser e a resposta, assim, ela foi muito rápida. Porque a minha experiência sempre foi no uso de laser no tratamento de feridas crônicas. Então, uma ferida diabética, uma ferida de insuficiência arterial ou lesões por pressão, que o paciente tem já há muitos anos e a evolução ela acontece, mas ela leva um tempo. E nesse caso, de uma semana para outra, né, até hoje eu guardo as fotos do caso dela, que a mudança assim, foi algo que chamou muita atenção, né? Então, desde a cor do leito, era uma lesão pálida, que inclusive, se fosse tentado o enxerto, a chance de insucesso era muito grande, porque o enxerto ele depende da qualidade vascular da área receptora. Então, nesse caso, de uma semana para outra, o leito ele já granulou, ele ficou bem vermelhinho, e nas semanas seguintes foi reduzindo e fechou muito rapidamente a lesão. Então, o paciente ficou muito feliz, eu também bastante surpreso com a velocidade. Que iria ajudar na cicatrização, a gente já esperava, mas foi uma evolução muito rápida e muito provavelmente por ser uma área muito bem vascularizada, a região da cabeça, a região cervical, comparada às extremidades. Sim. Eu te pergunto, emenda a pergunta, a questão do paciente acreditar no tratamento também, né? Sim. Que ela tinha opção e isso é fundamental, o jogar aberto. Sim. Com a pessoa, né? Porque imagina se ela parte pro enxerto. Sim, com ia certeza. Ser muito complicado, né? Para depois voltar para fazer, muito provavelmente, esse tratamento. Tem paciente que não quer fazer o procedimento e você tem que convencer, o fisioterapeuta tem que convencer o camarada a fazer. Então, pode até acontecer, mas o que a gente tenta fazer? A gente tenta escolher um tratamento que o paciente concorde, que ele confie. Então, normalmente nós temos mais de uma opção terapêutica para uma determinada condição clínica. Então, em alguns casos, a gente tenta convencer o paciente, a gente tenta mostrar a importância daquele tratamento, se ele realmente é o melhor que tem, mas a gente tenta dar outras opções. Hoje em dia se fala-se muito, tanto na medicina como na fisioterapia, na área da saúde em geral, em decisão compartilhada, né? Nos Estados Unidos isso é muito forte. Talvez até um pouco pela questão de processos, que lá existe muito. Então o médico ele sempre dá algumas opções para o paciente, ele fala dos prós e contras, né, os possíveis efeitos adversos, e o paciente ele acaba tendo uma influência muito grande na decisão terapêutica. Sim. Quais são os erros mais comuns que acabam o paciente aí atrapalhando o processo de reabilitação dele mesmo? Dos próprios pacientes? Muitas vezes não realizar os exercícios, porque muitas vezes na fisioterapia ele vai 2 vezes por semana ou 3, mas dependendo da condição clínica isso é pouco. Então a gente orienta que ele faça determinadas atividades em casa, ou use um equipamento 2 vezes por dia, 20 minutos, ou realize exercícios, e muitas vezes eles acabam não aderindo, não realizando o que foi pedido, e isso acaba obviamente atrapalhando a evolução, né? E o contrário também, de o paciente às vezes exagerar na dose de exercício. Então, por exemplo, corredor é dificílimo tratar, porque normalmente eles têm já uma prova que eles estão inscritos e eles não querem perder treino. Então você fala, tenta segurar um pouco, diminui aí o volume, a intensidade, mas nem sempre eles conseguem seguir as orientações e isso pode dificultar um pouco o processo. E aí é aquilo lá, você acaba agravando uma contusão, né? Exatamente. Ao invés de você conseguir a cura,
você acaba passando mais tempo no departamento médico, né? Sim, e o risco disso, Rodrigo, é você ter a cronificação do problema, que aí vai tornar muito difícil depois o tratamento. Sim. Tem muito paciente que chega com erro de diagnóstico? É comum esse erro de diagnóstico que leva a isso? É comum. E tem, né? E qual a cautela que o paciente tem que ser avaliado? Sem buscar uma segunda opinião ou não? Como que você aconselha? É assim, né? O diagnóstico clínico, o diagnóstico da doença, ele sempre é dado pelo médico, né? O fisioterapeuta, ele dá o diagnóstico, que a gente chama de diagnóstico fisioterapêutico. Então, você vai diagnosticar a disfunção que o paciente tem. Mas, né, todos os profissionais, eles podem errar, obviamente. Então, quando a gente observa que tem algum sinal chamando a atenção que não está batendo muito com o diagnóstico que o paciente chegou, nós orientamos que ele volte ao médico, claro, com uma carta, né, dando os motivos, explicando, pedindo uma reavaliação pelo próprio médico ou procurando uma segunda opinião, né? Mas isso vai ficar a critério do profissional médico, que é o responsável pelo diagnóstico clínico. Sim. Richard, como envelhecer, como o fisioterapeuta pode ajudar no envelhecimento saudável? Eu acho que incentivando, promovendo atividade física, né? Com o envelhecimento existe um fenômeno conhecido como sarcopenia, nós vamos perdendo músculo, perdendo fibras musculares. Isso faz com que a gente acabe caindo mais vezes, e a queda nos idosos, ela é gravíssima, né? Porque pode levar a fraturas, lesões, traumatismo crânioencefálico, e muitas vezes levar o paciente a óbito, né? Por uma simples queda, por às vezes fraqueza muscular. Então, muito exercício de força, carga, musculação mesmo, né? Impacto no sentido assim, a gente precisa de carga nos ossos para evitar ou prevenir a osteoporose. Então, caminhada, musculação. Antigamente não se falava em musculação ou treinos resistidos para idosos, né? Hoje em dia nós observamos que isso é muito importante. Sim. A gente trabalha muito sentado. Depois da pandemia, nós tivemos agora muita gente que trabalha em casa e fica muito tempo sentado, trabalhando muito mais do que estaria na empresa. Tem alguma orientação para esse pessoal que vive muito à frente do computador? Tem algum exercício que pode ser feito, alguma série de exercícios que você aconselharia a fazer para a pessoa não, porque agora vai impactar lá na frente, né? Sim. De que forma, o que você passaria também para essas pessoas? A recomendação é evitar assim, muito tempo, né, na mesma posição, então passar muito tempo sentado. Então o ideal sempre que possível levantar, andar um pouquinho, se for possível também caminhar um pouco em algum local aberto, né? Então eu mesmo na universidade, às vezes eu saio da minha sala e ando ali um pouco no campus, né? Vou pegar um café lá na biblioteca, tanto para a questão da saúde mental, como também para melhorar a circulação, né? Ativar um pouco a musculatura. Pessoas que têm muita tensão podem fazer exercícios de alongamento, né? Para a região cervical, quem digita muito, né? Para membros superiores. Mas o importante é se movimentar. Então sempre tentar fazer pausas e fazer alongamentos ou pequenas caminhadas ao longo do dia. Ou eu vejo muitas pessoas, que eu acho muito interessante também, que tem aquelas mesas que mudam, né? Então a pessoa trabalha em pé. Então tem gente que fica lá um tempo em pé, depois senta. Então evitar a mesma posição e evitar o sedentarismo. Sim. A saúde mental influencia na recuperação física? Ah, com certeza, com certeza. Porque se você tem um paciente que está deprimido, né, ele tem muita dificuldade de fazer exercício, de se movimentar, ele quer ficar quietinho, muitas vezes no quarto escuro, na casa dele, e então atrapalha muito. Se o paciente ele não está motivado, se ele não está com uma boa saúde mental, isso vai dificultar a reabilitação. E nós sabemos que em casos de dores crônicas, a depressão ela tende a piorar a dor, e a piora da dor piora a depressão. Então isso vira um ciclo vicioso.
Sim. Quais as habilidades são valorizadas do fisioterapeuta do futuro? O que você acha? Você falou muito em laser, né? O que você acha que vai ser o profissional do futuro? O profissional do futuro, na minha opinião, é o que consegue fazer um bom raciocínio clínico. Então, o paciente ele tem uma determinada afecção e o profissional ele consegue pensar assim, quais técnicas ele vai usar, em qual ordem, né, em qual sequência, e que consiga ajustar a intervenção de acordo com as respostas dos pacientes. Então, acho que o raciocínio clínico ele vai ser o grande diferencial do fisioterapeuta do futuro, né? E obviamente dominando as novas tecnologias, porque nem sempre o que ele aprendeu na universidade é o que vai estar disponível alguns anos depois, então tem que estar sempre se atualizando. Não para de estudar jamais. Jamais. Não só qualquer profissional que está Você sempre... é um exemplo disso. Pois é, estamos aí até hoje estudando, né? Não dá para parar. E para se destacar no mercado de trabalho hoje é uma competição muito grande, né? Sim. O setor também está saturado, você vê isso também? Sim, pelos contatos que a gente tem ainda aqui no Brasil, né? A gente escuta bastante os colegas comentarem, né? Que realmente a competição está bastante acirrada, o mercado ele está relativamente saturado, mas, da minha modesta opinião, existe muito espaço ainda para bons profissionais, porque tem muito fisioterapeuta, mas que tem assim um bom embasamento científico, que saiba usar adequadamente a prática baseada em evidências. Isso a gente ainda sente uma carência aí no mercado. Sim. Richard, na sua opinião, o teleconsulta na fisioterapia é uma situação que veio para ficar ou ela tem que ser exceção? O fisioterapeuta tem que colocar a mão na massa mesmo ali com o paciente para fazer o diagnóstico correto, ou a telemedicina, né? É possível utilizar? Olha, Rodrigo, na minha opinião, é 100% possível. É claro que vai depender muito da área, do tipo de paciente, né? Mas eu tenho alguns colegas que trabalham na área de dor, que eu diria que 90% dos atendimentos são via teleconsulta, né? Então, eles conseguem fazer uma boa avaliação e prescrever o tratamento e acompanhar o tratamento, né, em forma de teleconsulta. Então, eu diria que é totalmente possível. Agora, tem áreas, por exemplo, na fisioterapia neurológica, você tem um paciente que precisa ali da mão do fisioterapeuta, aí dificulta um pouquinho mais. Então, algumas sessões até poderiam ser, né, com a ajuda, às vezes, de um familiar, de um cuidador, mas eu diria que nesse caso seria mais difícil você substituir totalmente o atendimento presencial. Mas em algumas áreas, sim. Sim. Qual o conselho que você deixaria para os alunos de fisioterapia? Você que começou uma carreira brilhante ainda, jovem ainda, muita lenha para queimar, você deixaria aí para o pessoal que está na área, pretende se tornar um fisioterapeuta? Porque a galera hoje pensa que vai ser fisioterapeuta de time de futebol. Pois é. Que é só... que deve se ganhar muito bem, mas às vezes não é para todo mundo. Sim. O mercado é muito disputado, né? Sim, exatamente. E aí acaba sendo um profissional frustrado, né? Sim, sim. Qual que é a dica que você daria hoje? Eu diria que é muito importante você ter uma base teórica boa, então estudar muito, né? Fazer cursos de atualização, estar sempre por dentro das melhores evidências e tentar aos poucos ir se colocando no mercado de trabalho. Eu costumo dizer que quando eu entrei na universidade, desde o primeiro ano eu fazia estágios de observação. Então eu vinha para São José do Rio Preto em férias, mês de julho, janeiro, eu ficava nas clínicas, acompanhando os atendimentos, fazendo contatos, conhecendo fisioterapeutas, vendo como cada um trabalhava. Então vendo, por exemplo, isso aqui, essa técnica eu achei interessante. Essa aqui eu já não usaria na minha clínica, eu aprendi diferente na universidade. Então é importante ter esse senso crítico, né? E como eu disse, ir se infiltrando, entre aspas. Então, eu quero trabalhar com futebol. Então, tenta fazer contato com o fisioterapeuta de um time, passa alguns dias lá fazendo um estágio de observação
E não para, né? Não para de estudar e mantenha sempre contato com esses profissionais. E não é todo mundo que vai ser fisioterapeuta de um jogador específico, né? Não. Igual do Vini Júnior, do Neymar, deve ter toda uma equipe por trás, né? De fisiologista também, que é uma coisa que você vai conseguir com o seu mérito, né? Sim. Igual você sair daqui de Rio Preto, tá numa universidade nos Estados Unidos. Imagina a concorrência lá também com os profissionais de lá. Sim. E conseguir uma vaga na docência de uma universidade é muito bacana. Tanto é que você tá em um novo mercado. E um legal, bacana seu, é que você está dividindo conhecimento. Sim. Conhecimento não é seu. Você, inclusive, tem cursos que você tem disponível para... Você oferece curso para os colegas, para os profissionais. Como é que funciona? Sim, sempre que eu venho ao Brasil, especialmente esse ano, eu fiz vários cursos, né? Foram um total de 8 cursos em várias capitais do Brasil. Mas como eu venho pouco tempo para cá, eu tenho também alguns cursos online que as pessoas me pedem. Então o meu site é liebano.com. Então lá tem alguns cursos, né, online para quem tiver interesse. E como você disse de disputar o mercado lá, isso é uma coisa que assim, me deixa muito orgulhoso, porque na hora deles me levarem até para pedirem o meu green card, eles têm que mostrar lá para as autoridades que não tem um profissional com as mesmas qualificações que eu tenho, para eles justificarem por que eles não estão contratando um professor, um fisioterapeuta norte-americano e estão levando um colega, né, um profissional do Brasil. Então isso, né, me deixou bastante feliz e com a sensação assim, que de todo o esforço ele valeu a pena, né? Todo o estudo, toda a dedicação, todas as publicações, isso me ajudou muito, né? Atualmente eu tenho mais de 170 artigos científicos publicados, 3 livros, vários capítulos de livros, então tudo isso conta muito, né? E a ciência, você publica todo artigo que é publicado, atualmente ele é publicado em inglês, então as pessoas acessam no mundo todo, então você acaba sendo reconhecido naquela área em que você estuda, que você publica. Então, isso me deixa assim muito feliz. A fisioterapia te levou para quantos países e contato com profissionais de quais regiões do mundo? Nossa, muitos países. Eu tenho dificuldade de falar um número assim, mas eu posso citar alguns, por exemplo, aqui mais próximo do Brasil, Argentina e Chile, são países que eu tenho muito contato, dou aulas online em cursos nesses países. Estados Unidos, Canadá, Holanda, Reino Unido, qual mais? Eu acho que principalmente na Ásia, Na Ásia, não me recordo. Eu acho que eu não tenho contatos lá, assim, em universidades. Conheço algum pesquisador, tal, mas... É um mercado a ser explorado, uma próxima etapa, né? Exatamente. A Austrália também é muito forte a fisioterapia, mas eu não tenho contatos, assim, não ministro aulas lá, então são mais esses países que eu citei mesmo. Bacana. Richard, e os cursos, o site novamente qual que é? Liebano, que é meu sobrenome. Liebano, né? Liebano.com. Bacana. E quem quiser conhecer mais o trabalho, tem seu Instagram também. Ah, sim, o Instagram eu posto muito conteúdo, né? Conteúdo gratuito, sempre falando de novos tratamentos, novos recursos, novas tecnologias. E o Instagram também é o meu sobrenome, é @liebano. Só isso. Quem quiser entra lá, é aberto, pode seguir, fique à vontade. Bacana. Richard, olha, agradeço demais a tua presença aqui no Diário do Rodrigo Lima. Uma satisfação encontrar um amigo que tá distante, mas quando a gente reencontra também é como se estivesse todo dia junto, né? É verdade. Isso é muito legal. Pessoal, ali eu agradeço você que acompanhou aqui a entrevista com o Richard Liebano, doutor em fisioterapia. Ele é um rio-pretense que está morando nos Estados Unidos. E para essa questão do Trump aí, com o tarifaço, a entrada no país, tá tranquilo o aeroporto? Dá para viajar tranquilo para lá? Você também tem já estabelecido lá, né? Mas como é que tá a segurança? Tá diferente nos aeroportos ou não? Eu vou descobrir agora, né? no retorno. Vou descobrir agora no retorno, mas acredito que sim, né? Felizmente eu tô já como residente permanente, né? Com green card, mas o que eu percebi lá
realmente uma tensão, né, que eu moro em Connecticut, um estado vizinho que tem muitos brasileiros é Massachusetts, e ali na área, né, os que não estão documentados, eles estavam assim muito tensos, preocupados, porque realmente estavam tendo um movimento assim do ICE, né, pegando... É o ICE, né? O ICE, Então, realmente pegou deportação. Bastante. O risco de deportação é muito vários casos, assim, na região ali. Então, isso realmente estava bastante preocupante. Connecticut, você está quantas horas de Nova York? 2 horas de Nova York e 2 horas de Boston. Mas aí, cada lado. Então, e lá você não falou, os esportes lá é o hockey, né? O hockey no gelo, que esse é o forte. É o forte. Vai assistir o time lá da cidade, já tá... Chama Wolfpack. Wolfpack, é muito legal, eu nunca tinha assistido. NBA não, né? Na NBA você teria que viajar para Boston ou Nova York para assistir os jogos. Mas lá agora eu me recordei o seguinte, o esporte universitário nos Estados Unidos ele é muito forte, também, né? Futebol. Que é o NCAA. E lá o time de basquete feminino da Universidade de Connecticut é atualmente já há muitos anos o melhor dos Estados Unidos. Então chama Huskies. Então o time feminino de basquete da UConn, Universidade de Connecticut, ele é muito conhecido, né? Mas até hoje eu não consegui assistir presencialmente um jogo deles. Está na minha listinha de desejos a serem realizados. Voltar para o Brasil... No momento descartado, né? Não, no momento não. Eu acho assim, o Brasil ele é sensacional, né? Eu acho que as pessoas, enfim, o clima... Sua família daqui de Rio Preto, né? De São José do Rio Preto. Mas eu acho assim, na área acadêmica, na área científica, né? O incentivo que a gente tem lá acaba sendo maior, né? Diferencial, né? Um diferencial. Então, por enquanto, a ideia é continuar por lá. A gente mata a saudade aqui no podcast. Te agradeço demais você ter vindo aqui. Pessoal, como eu te disse, você depois pode rever essa entrevista então no meu portal de notícias, diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, porque você sabe, jornalismo é que tem lado. Um abraço e até a próxima, turma.